Davi, o rei que cantava para Deus. Ele venceu gigantes, governou uma nação, mas também chorou, errou e se arrependeu. Davi não só viveu a fé, ele a cantou. Dos campos de Belém ao trono de Israel, cada passo de Davi inspirou salmos que atravessam os séculos. Cada salmo é um reflexo da alma. Os salmos de Davi revelam o coração do homem e o coração de Deus. Eles nos ensinam a orar, a confiar e a pregar com profundidade. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. O Senhor é a minha luz. Chegou a hora de ir além da leitura. Venha interpretar e pregar os salmos de Davi com profundidade. Um curso para quem deseja transformar a palavra em vida. Interpretando e pregando os salmos de Davi. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Professor Presbítero Éder para trazer uma notícia maravilhosa. E dessa vez, de verdade, eu estou muito empolgado com o que vem por aí. E eu já quero começar apresentando para vocês o projeto que inicia-se dia 17 de junho, não é? A nossa primeira aula, numa terça-feira, nós iniciaremos a aula tratando dessa temática que é interpretando e pregando os salmos de Davi. E eu queria te apresentar a ementa do nosso curso para que você soubesse o que vem por aí de bênção de Deus. Então, o curso tem duas vertentes, a parte de interpretação e a parte de pregação dos salmos, especificando os salmos de Davi. Como nem todo mundo me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Jonatas Éder, né? Somos presbítero da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, cooperamos com o pastor Ailton José Alves aqui em Recife. E na área acadêmica nós temos o mestrado em teologia e algumas especializações na área de ensino, né? Entre eles docência, ciência da religião, Novo Testamento, sistemática, e também uma em neurociência, que é ligada à minha graduação de pedagogia, não é? Nós possuímos bacharelado em teologia, uma licenciatura em história, além de pedagogia. Então, eu tenho me dedicado aí os últimos 16 anos para estar estudando, me preparando para ensinar a palavra de Deus. O nosso curso ele tem um objetivo de capacitar você, que prega, que é professor de escola dominical, que é teólogo, e gostaria de se aprofundar nas exposições dos salmos, não é? E os salmos eu escolhi de Davi porque Davi é o que escreveu mais salmos. Então nós temos que discutir isso, além de analisar as ferramentas hermenêuticas, teológicas e práticas para a exposição dos salmos davídicos, ok? O objetivo geral é capacitar os alunos a interpretar, compreender e pregar os salmos de Davi de forma fiel ao texto bíblico, contextualizada a sua vida, teologicamente fundamentada e aplicável à realidade da igreja contemporânea. Nós temos alguns objetivos específicos, né? Compreender a formação, estrutura teológica e gênero do livro dos Salmos, conhecer a trajetória da vida de Davi, relacionando suas experiências pessoais com os Salmos. Então, é a ideia de contextualizar, não é? Nós vamos ver a vida de Davi e o Salmo que se encaixa com a vida dele lá. Classificar e interpretar corretamente os diferentes tipos de salmos atribuídos a Davi, aplicar os princípios da pregação expositiva na mensagem dos salmos e reconhecer as conexões messiânicas dos salmos com o Novo Testamento e a pessoa de Cristo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma visita ao Antigo Testamento, apresentando os salmos, mas também observando que os salmos apontam para o Messias, apontam para Jesus. Isso é importantíssimo, tá? Mas vamos seguir com os temas. O que a gente vai estudar nessas 10 aulas, né? Serão 10 aulas do nosso curso. Antes disso, a metodologia, né? Nossas aulas são expositivas e a gente utiliza os slides, né? Nós vamos passar para vocês também análise de texto, nós vamos analisar os salmos aqui, leitura e interpretação desses textos bíblicos. Nós temos sempre, após a aula, uma discussão em grupo, que é quando ou eu levanto algum tipo de problemática para a gente resolver, ou vocês trazem para mim suas dúvidas depois da aula. Vamos indicar sempre literatura complementar para vocês fazerem, e o mais interessante de tudo,
em todas as aulas vocês vão receber 2 esboços em documento, né, em Word, para que você possa editar e pregar. O que é isso? Por exemplo, imagine a aula de número 2, onde nós vamos trabalhar a vida de Davi. Então, depois que eu concluir a aula, nós vamos enviar para vocês, em formato de documento do Word, 2 esboços tratando desse período da história de Davi. E ele vai em formato doc para que você possa editar isso e pregar. Não é? Porque às vezes a minha ideia é uma ideia do tema, mas você pode ampliar essa ideia. Então, todas as aulas, são 10, vocês receberão 2 esboços. Isso faz com que você tenha 20 esboços no final do curso para você pregar sobre os salmos. Veja que maravilha, não é? Vai ser de bênção, eu tenho certeza, para você, para o seu ministério e para o seu ensino também da palavra de Deus em relação aos salmos. Vamos agora analisar o conteúdo programado, que é o que nós vamos repassar aos senhores que adquirirem esse curso. Na aula 1, nós vamos tratar o livro de Salmos, né? Nós vamos fazer aqui a análise dos salmos em si, a origem, a estrutura, função teológica, e aí nós temos os subtemas que vocês podem ler, já que esse vídeo acompanha também um PDF. Então, aqui é sobre os salmos em geral. Depois, nós vamos estudar a vida de Davi. Primeiro, nós vamos da infância até Golias. E a gente vai ver como as experiências espirituais e o desenvolvimento nessa fase da infância e juventude de Davi contribuiu para que ele enfrentasse, por exemplo, Golias e se tornasse um guerreiro. Na aula 3, nós vamos estudar exatamente a parte do Davi guerreiro, né? As vitórias de Davi, a perseguição que vai se levantar em relação a Saul por conta dessas vitórias, e aqui nós temos a formação do seu caráter, ok? Por fim, nós temos Davi reinando, e aí nós vamos estudar o reinado de Davi, infelizmente a sua queda, mas também a sua restauração, né? Nós vamos ver as lições de lideranças, o pecado de Davi, sua restauração, e como isso influencia nos salmos. Então, essas 3 aulas históricas de Davi nos darão o pano de fundo da sua composição dos salmos, ok? Na aula 5, aí nós vamos organizar os salmos de Davi, né? Pela autoria, distribuição dos 5 livros, organização temática e teológica e o reflexo da vida de Davi nos salmos. Depois disso, nós vamos estudar os salmos de louvor e adoração, né? Essa é uma característica, e aí tem os salmos lá embaixo que nós vamos analisar. Na aula 7, nós vamos estudar os salmos de lamento e clamor, né? Do momento que Davi mais sofreu. Depois nós vamos estudar os salmos de confiança e refúgio, né? Entre eles o Salmo 46. Depois nós vamos estudar os salmos reais, né? O Salmo do Reinado, que são os salmos que exaltam o rei, mas na realidade está exaltando a Deus. É um tipo de literatura complexa, porque às vezes as pessoas pensam que ele está falando dele, quando na realidade ele está falando do Senhor que o colocou no trono. A gente vai ver isso. E na aula 10, nós vamos trabalhar o meu tema favorito, que são os salmos messiânicos, né? Nós vamos tratar aqui o Messias revelado nos salmos de Davi. Avaliação, participação nas aulas, leitura, não é? E nós vamos pedir para que vocês também façam sínteses, elaboração de um esboço positivo do salmo, isso vai ficar para a aula, né? Esse assunto fica para a aula. E 10 questões a serem respondidas no Google Formulário para finalizar o módulo, ok? Como serão as aulas? Todas as terças, a partir das 21h30 até as 22h30, com mais 30 minutos de discussão. Então, depois do culto, o culto termina às 9h, você vai para casa, né? Tem tempo de tomar um banho, comer alguma coisa e sentar para juntos estudarmos todas as terças-feiras a palavra de Deus, de 21h até as 23h. Esse conteúdo fica gravado, né? Vai ser a aula ao vivo, mas ele também fica gravado para quem não conseguir assistir a aula. A aula dura em torno de 50 minutos e são 10 encontros. O valor. Para os primeiros 200 alunos tem uma super promoção, vocês vão ficar sabendo. Depois disso, né, o preço eleva um pouquinho, mas mesmo assim vai valer muito a pena o investimento. Não tem mensalidade, é um pagamento único. Você paga o curso inteiro, né? E aqueles que tirarem acima de 7 recebem o certificado de participação do nosso curso. E aí vem a minha pergunta de sempre, né? E aí, aceita o desafio de estudar conosco? Se sim, faça hoje mesmo a sua inscrição no nosso curso Interpretando e Pregando os Salmos de Davi. Eu espero muito que você
tenha gostado da nossa nova ideia, não é? Estávamos conversando com amigos e vendo a importância de estudar isso, e espero ter você aqui no mês de junho, a partir do dia 17, estudando comigo a palavra de Deus sobre os Salmos de Davi. Um forte abraço e até lá. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilhe com um amigo. Aqui embaixo vai ter um link para que ele entre em contato com a minha equipe e possa também estar adquirindo o curso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a aula, se Deus quiser. Davi, o rei que cantava para Deus. Ele venceu gigantes, governou a nação, mas também chorou, errou e se arrependeu. Davi não só viveu a fé, ele a cantou. Dos campos de Belém ao trono de Israel, cada passo de Davi inspirou salmos que atravessam os séculos. Cada salmo é um reflexo da alma. Os salmos de Davi revelam o coração do homem e o coração de Deus. Eles nos ensinam a orar, a confiar e a pregar com profundidade. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. O Senhor é a minha luz. Chegou a hora de ir além da leitura. Venha interpretar e pregar os salmos de Davi com profundidade. Um curso para quem deseja transformar a palavra em vida. Interpretando e pregando os salmos de Davi.